O Maia não está hoje. Muito boa noite, senhor presidente, colegas dessa casa, servidores aqui dessa casa legislativa, comunidade Trespacense que nos assiste no Facebook, que nos ouve na Rádio 92. Hoje eu trago para a tribuna assuntos que refletem decisões tomadas lá no governo federal, mas que acabam atingindo, como qualquer decisão lá de cima, né, acabam atingindo toda a população brasileira e não é diferente com a população trespacense. E antes de entrar no assunto especificamente, só vou dizer que algumas pessoas me abordam de vez em quando aí e perguntam, mas por que tu volta e meia fala sobre questões lá de Brasília, lá do governo federal, né? E tem que falar das questões só daqui, né? Só de Três Passos. Porque todas as decisões políticas tomadas em Brasília ou tomadas ali na Assembleia Legislativa em Porto Alegre nos atingem e nos impactam enormemente aqui. Então, nós precisamos falar disso também. E o que eu venho trazer aqui hoje são alguns números e alguns dados que precisam ser ditos, especialmente em momento como a gente está vivendo agora de processo eleitoral. Estivemos, né, não só eu, estivemos conversando com alguns representantes de grêmios estudantis na última semana, uma conversa excelente, foi muito, muito produtiva, muito bom escutar essa juventude, sedenta por discussão política, sedenta por participação, sedenta por ser ouvida. Então, nessa conversa aí, vários assuntos vieram à tona, e um dos assuntos abordados por esses alunos de escolas estaduais aqui do município foi a questão da merenda escolar. Entre outras situações, enfim, mas um deles me chamou a atenção. E eles relatavam que o volume de merenda disponibilizado e o tipo de merenda disponibilizado estava piorando ao longo dos anos, né? Fui ver a origem disso, fui tentar verificar o que estava acontecendo e vi, então, que o governo federal tem congelado o valor repassado para a merenda escolar desde 2017. Então, desde 2017 que o valor repassado por aluno para destinação, para uso na merenda escolar é o mesmo, senhores, congelado. Qual foi a inflação de 2017 até 2022? O quanto os alimentos básicos aumentaram nesse período, né? Nós temos dado, isso é dado oficial, não estou inventando, né? Hoje 33 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar, não tem as 3 refeições no dia, muitos não têm nenhuma completa. Então 33 milhões de brasileiros de uma forma ou de outra passam fome hoje no Brasil. Isso é um absurdo no maior produtor de proteína animal do mundo, né? O maior produtor de proteína animal do mundo tem milhões de pessoas que passam fome. Um dos maiores produtores de grãos do mundo, que é o Brasil, tem 33 milhões de brasileiros passando fome. Nós estamos produzindo para quem, senhores? Nós estamos produzindo para quê? No Rio Grande do Sul, dado oficial, hoje mais de 14% dos gaúchos vivem em situação de insegurança alimentar, também em algum momento do dia passando fome, senhores. Nós precisamos discutir isso aqui também. Todos os assuntos que nós trouxemos para cá são importantes. O bueiro é importante, o assunto dos servidores é importante, mas nós precisamos discutir a fome que assola os brasileiros também aqui, senhores. Nós precisamos falar disso, isso é grave. E por que eu trouxe a merenda escolar aqui? Porque nesses 33 milhões de brasileiros tem muitas crianças cuja principal refeição do dia é a merenda escolar. Talvez não só a principal, como a única, né? Então, o governo federal congela o valor repassado por aluno para merenda escolar desde 2017. Não aumenta. Em contrapartida, senhores, mais de 20 bilhões, mais de 20 milhões vão ser destinados no ano que vem para o orçamento secreto, no orçamento aprovado no Congresso Federal. Orçamento secreto, chamadas emendas de relator, é dinheiro utilizado por parlamentares para destinar recurso para suas bases eleitorais, sem muita clareza de quem destinou e para qual finalidade. Tivemos agora lá na região do Vale do São Francisco, um escândalo lá de corrupção com desvio de dinheiro lá na Codevasp, na Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Bilhões de reais foram destinados através de emenda de relator para deputado vir em época de campanha, aí, especialmente deputados da base do governo,
né, que tem acesso a esses recursos, e dizer que destinou 100 milhões, 600 milhões, 300 milhões para a região tal, para a região tal. Uma forma legalizada de comprar votos seria isso, senhores? Então nós precisamos discutir isso, porque isso atinge a nossa vida. Nós estamos falando do cidadão, da população aqui na base que sofre com isso, que sofre com esse tipo de política. Nós precisamos discutir isso. É o pequeno agricultor que deixa de ter, que tem que pagar um juro mais alto na hora de fazer o seu Pronaf, de fazer o seu financiamento, seu projeto de custeio e investimento, que sofre com isso. Todo mundo sofre com isso. É a dona de casa que não tem que fazer malabarismo para comprar comida do dia a dia. Isso começa lá em cima, isso começa nas decisões políticas tomadas lá em Brasília. A gente precisa trazer isso para a tribuna aqui para que as pessoas saibam e pensem e reflitam sobre isso. É nosso papel também fazer isso. 60% a menos, 60% é o tamanho do corte nos recursos do programa Farmácia Popular. O programa Farmácia Popular atende mais de 21 milhões de brasileiros, fornecendo remédios gratuitos. Remédio para hipertensão, né, para pressão alta, remédio para diabetes, remédios necessários para as pessoas terem um pouco mais de qualidade de vida. Pessoas que não têm condição financeira de adquirir. Então, 60% do programa Farmácia Popular foi cortado, senhores, para o próximo ano. Decisão do governo federal, senhores. Isso vai impactar a vida de quem? De quem mais precisa, de quem menos tem. Então, a pessoa tem que escolher comprar comida, ou abastece o carro, ou comprar remédio. Os três não dá. Os três não está dando para fazer. Nós precisamos discutir isso, senhores. Em contrapartida, dia 6 de setembro, o governo federal aumentou, fez um repasse, um redirecionamento, né, no orçamento da União e repassou mais 6 bilhões de reais, em época de período eleitoral, para o orçamento secreto deste ano. Para a base governista poder destinar dinheiro e prometer dinheiro em época de campanha eleitoral. De onde saiu esse recurso? De investimentos em ciência e tecnologia e de investimentos em cultura. Recebi essa semana, e vou tratar disso nas próximas sessões, também a manifestação aí dos assistentes sociais, da região, alguns representantes dos assistentes sociais da região, estarrecidos com um corte de 95%, uma diminuição de 95% do orçamento de ações de assistência social do governo federal para o próximo ano. 95%. O que faz a assistência social, senhores? O que faz a assistência social aqui no município? O que faz a assistência social aqui no estado? Ela atende famílias em situação de vulnerabilidade. Ela pega e assiste aqueles invisíveis, aquelas pessoas que a sociedade, de um modo geral, não enxerga. É isso que a assistência social faz. Então tem 95% do recurso cortado, vai ter que trabalhar com 5% do que tinha, ou seja, não vai dar para fazer nada. Então, que tipo de política nós estamos adotando nesse país em que quem menos tem cada vez menos, é cada vez mais sacrificado e cortado, e quem mais tem cada vez mais e é cada vez mais beneficiado. O que nós estamos fazendo com esse país? Aumentando a desigualdade cada vez mais, senhores. É cada um por si, Deus por todos, ou nem Deus por todos. É uma guerra. Então, em vez de nós estar diminuindo a distância entre as classes sociais, nós estamos aumentando. Estamos aumentando a fome, nós estamos aumentando o desemprego, nós estamos privilegiando aqueles que mais têm. Todo mundo tem que ter acesso, todo mundo tem que ter financiamento, todo mundo precisa ter oportunidade. Tem que ter equilíbrio nisso, e isso não está acontecendo. Nós estamos tendo cortes que estão atingindo os que mais precisam, senhores. Agora, o programa de moradias populares, as casas populares, antes Minha Casa Minha Vida, agora a Casa Verde e Amarela, enfim, 95% de corte no orçamento do ano que vem também. Vai dar para fazer o quê? Mas o que está acontecendo com esse país, senhores? Quem quiser construir a sua casa financiada, o ano que vem, você vai pegar empréstimo com juro normal no banco, que está cada vez mais alto também, ou seja, não vai conseguir, porque não tem como dar garantia para atender tudo isso. Precisa se trazer isso para a tribuna, por isso que eu falei sobre isso hoje, porque essas decisões a nível federal passam despercebidas pela maioria da população. Agora todo mundo discute em quem vai votar, é nesse candidato, é naquele candidato, enquanto isso, o Congresso vai atropelando a população brasileira, aprovando aí situações que vão massacrar o povo brasileiro no próximo ano com um orçamento que desestrutura
a família brasileira, especialmente os mais pobres, especialmente os que mais precisam, os que mais necessitam, senhores. Essa é a minha contribuição para o discurso de hoje. Uma boa noite a todos.